Olá, cá estamos para mais um vídeo. Esta semana da cura holística. Meu nome é Filipa, espero que estejam todas bem. Espero que estejam a gostar destes vídeos. Espero que vos estejam a ser úteis acima de tudo. E já vamos aqui a meio da semana e hoje é o nosso terceiro dia aqui da cura, a semana da cura holística da endometriose, onde eu pretendo vos dar aqui uma visão de algumas terapias alternativas e de algumas dicas, algumas ferramentas para que vocês possam melhor gerir aqui os vossos sintomas de endometriose e ficarem a conhecer aqui algumas ferramentas que podem não conhecer e que vos podem ajudar, além de todos aqueles tratamentos que vocês já fazem, mais convencionais. A ideia aqui é vocês conseguirem complementar com outras coisas mais naturais e que não têm efeitos secundários, nem têm aqui contraindicações, de alguma maneira terem vocês também a possibilidade e a noção de que é possível também vocês tomarem aqui o controle e o poder de serem vocês a terem a vossa cura e fazerem vocês a vossa autocura. Não é? Isto tem a ver com o autoconhecimento, com o nosso desenvolvimento pessoal e como é que ele nos pode ajudar aqui a gerir melhor a endometriose e, se possível, fazer aqui a remissão ou até mesmo a cura, ok? Porque há relatos de muitas pessoas onde as terapias holísticas tiveram um papel importante na cura de muitas doenças, nomeadamente cancros, por exemplo, e, e, e por isso, e mesmo com endometriose, portanto, estas coisas são possíveis e está muito, isto está tudo muito ao nível do nosso inconsciente e do poder da nossa mente, que muitas vezes é negligenciado, é deixado para trás porque não há maneira de se provar estas coisas e as pessoas, a maior parte delas não acredita, não é? E como não há maneira de se provar, não se é tão falado e as pessoas não, não lhes dão a relevância que às vezes pode ser dada. Mas o que é facto é que nós utilizamos muito pouco da nossa mente e muito pouco está descoberto acerca da nossa mente, e há aqui um potencial enorme por explorar e que nos dá aqui faculdades e competências que nós nem sequer ainda sabemos o que é que poderá estar ao nosso alcance, não é? Então, treinarmos aqui a nossa mente um bocadinho vai-nos permitir, aos poucos e poucos, ganhar aqui estas competências e quem sabe chegarmos aqui à cura ou à remissão da doença, pelo menos a uma melhor qualidade de vida, a uma melhor gestão dos nossos sintomas. Se houver aqui uma melhoria que seja, por mínima que seja, já é muito bom, não é? Já é muito bom, então por que não experimentar, por que não ver, por que não tentar procurar aqui alternativas? Isto quando a medicina convencional não nos dá respostas, não é? Ainda tantas vezes, quando os medicamentos já não fazem nada, e quando há aqui já um desespero tão grande, o que nós queremos é, de uma forma rápida e eficaz, ter alguma coisa à mão que nos faça qualquer coisa, que faça melhorar aquilo que estamos a sentir no momento, não é? E mais do que isso também, isto é quando nós temos dor e estamos aqui a querer fazer uma atuação aos sintomas, ao posterior, mas também estas todas terapias holísticas permitem-nos fazer uma prevenção e permitem-nos fazer a prevenção da doença. Permitem que nós estejamos ativamente a contribuir para o nosso bem-estar físico e psicológico e emocional e que estejamos sempre bem, em saúde, não é? Sejamos sempre pessoas saudáveis o máximo possível, que é isso que nós queremos, ok? Então no primeiro dia nós falámos sobre aquilo que é externo e vimos como é que é possível fazer um detox externo. Então, há as coisas que são externas a nós, como o ambiente da nossa casa, como o ambiente das nossas relações, o ambiente à nossa volta, as energias, como é que então conseguimos retirar
tudo o que são energias mais densas e mais negativas e como é que podemos elevar aquilo que está à nossa volta com energias mais positivas. Okay? E ontem falámos, no segundo dia, falámos sobre um detox mais interno. Como é que podemos aperceber-nos de padrões e pensamentos e comportamentos mais negativos e mais densos, como é que podemos analisá-los, como é que podemos trabalhá-los e transmutá-los, não é? Como é que podemos ir começando a eliminar e ficarmos cada vez mais cientes desses mesmos pensamentos, eliminando-os e transmutando-os, transformando-os em pensamentos positivos. Porque se nós começarmos a ter sempre pensamentos positivos, ou pelo menos conseguir gerir as situações e eventos que nos causam mais stress ou que são mais traumáticos para nós, a nossa resposta fisiológica a esses mesmos eventos já não vai ser aqui uma resposta física com, com tanto stress e com tanta resposta inflamatória que depois o nosso organismo começa a fabricar, não é? E sabemos que o stress, muito o stress é aqui um grande causador de uma resposta muito inflamatória para o nosso corpo. E quanto mais inflamado estiver o nosso corpo, pior vai ser os nossos sintomas de endometriose, pior vai ser aqui a nossa dor, pior vai ser aqui a nossa resistência a uma data de coisas. E então hoje eu vou-vos falar de algumas técnicas mais a fundo que eu vim a conhecer, tenho vindo a conhecer, tenho vindo a praticar. Pode ser que vos ajude a vocês também, que vos faça sentido. Ontem falei do tarot, que é uma ferramenta que eu utilizo, que eu sei utilizar, que utilizo muito para mim, que utilizo também a quem me pede ajuda, que é uma ferramenta que, lá está, trabalha muito com o nosso inconsciente e com estes pensamentos. É uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que nos pode ajudar a buscar respostas quando as coisas não estão muito claras ou quando não sabemos muito bem por onde começar. Então, através das imagens, nós podemos vir aqui contar uma história, e tentar trazer aqui ao consciente aquilo que está muitas vezes oculto, ok? E hoje vou-vos falar de uma parte que tem mais a ver com meditações, visualizações e uma técnica chamada EFT. Okay? São essencialmente estas três coisas que hoje vamos falar. Isto porque tem a ver com aquilo que eu vos estava a falar no início, tem a ver com o facto do nosso consciente apenas nos ajudar ativamente em 20% das nossas ações. Okay? Nós só conseguimos controlar aqui 20% das funções do nosso cérebro, que é a parte consciente. Okay? 80% está no nosso inconsciente. Então, quando eu, por exemplo, quero tomar atitudes diferentes na vida, quando, por exemplo, quero mudar um hábito alimentar, quero começar a fazer dieta, quero começar a fazer exercício, nós conscientemente queremos fazer isto, sabemos que queremos fazer, até delineamos os nossos objetivos, mas depois ali a meio acabamos por desistir porque as coisas são muito complicadas. O que é que está aqui por trás muitas vezes? É todo aquele inconsciente, são todos aqueles traumas, é toda a nossa parte sombra, a nossa parte traumática, a nossa parte dos nossos desafios, a nossa parte onde temos aqui de facto os nossos bloqueios, que não nos permite depois levar adiante os nossos objetivos, porque há aqui algo por trás que nos está a bloquear, porque há aqui razões por trás que nós ainda não descobrimos, que de facto são elas a principal razão que nós temos de curar, que nós temos de nos aperceber, para que então desbloquear uma série de processos que vão levar então ao processo consciente. Okay? E isto é um bocadinho o que o EFT faz. Então o que é isto? Vou começar aqui por falar então um bocadinho do que é isto do EFT. EFT em inglês quer dizer Emotional Freedom Technique, que quer dizer técnica de libertação emocional. Então é uma técnica de cura alternativa, vem das medicinas alternativas, que faz parte do sistema de curas energéticas. Okay? E funciona um bocadinho como a acupuntura
ou como o shiatsu, como a acupressão, e também junta aqui um bocadinho de programação neurolinguística. Okay? Isto porquê? Porque nós juntamos parte emocional com parte física através de tocarmos em certos pontos do nosso corpo, que são os meridianos, utilizados então na acupuntura. Okay? Então, durante uma sessão de EFT, nós concentramos num problema específico, concentramos aqui num evento que nos causa dor, aliás, pode ser mesmo numa dor física. O EFT já está provado que funciona tanto para a parte emocional como para a dor física, ok? E o que é que nós vamos fazer ao longo das sessões e ao longo do EFT é tocar nestes pontos meridianos, enquanto vamos falando deste problema que neste momento nos está a causar sofrimento. Então a ideia por trás desta técnica é curar o corpo por meio do reequilíbrio da saúde física e da saúde emocional. Okay? Então vamos estimular pontos de energia na pele, porque isto funciona, estes pontos de energia que têm muito a ver com os nossos chakras. Nós vamos então estimular estes pontos de energia que, quando combinados com atividades mentais, que é quando nós estamos a falar e a pensar nos nossos eventos que nos estão a provocar esta dor, que então, estas duas coisas juntas podem mudar a eletroquímica que existe no seu cérebro. Então vai-nos ajudar a superar emoções indesejadas, como o medo, a culpa, a vergonha, ciúmes, raiva, etc. E vai-nos ajudar também a mudar hábitos que são indesejados e comportamentos indesejados. Okay? Então o que é que nós vamos fazer? É aceder à energia do nosso corpo enviando sinais para a parte do cérebro que controla a parte do stress. E através destas batidas vamos então reduzir este stress, ou vamos reduzir esta emoção negativa e vamos reduzir então todos estes sentimentos mais negativos que sentimos em relação ao problema que trazemos e sim reequilibramos a energia que estaria em desequilíbrio. Então isto passa muito por, primeiro, é uma técnica que serve de investigação. Okay? É uma técnica investigativa ao nosso medo, aos nossos medos, aos nossos receios, aos nossos bloqueios, aos eventos que nos trazem desconforto. Então o que nós fazemos primeiro nesta técnica é pensar nas várias situações que nos trazem sofrimento, ok? E pensar que emoções são essas, um bocadinho à semelhança, buscando um bocadinho dos ensinamentos de ontem, não é? Buscar as emoções, os pensamentos, procurar quais são os gatilhos que nos fazem alterar, não é? Que nos fazem aqui sair um bocadinho fora do nosso equilíbrio, não é? E vamos escrever isso no nosso caderno, todas as frases, tudo aquilo que nos vier à cabeça, todos os nossos medos, todos os nossos receios, e escrevemos, ok? E a ideia é, cada dia, irmos trabalhando uma dessas frases, um desses medos, um desses receios. Ou se existir algum evento no dia presente, trabalhar sobre esse evento que aconteceu, okay? Sobre isso que aconteceu. Ou se estivermos com dor, trabalhar sobre a dor que estamos a sentir nesse momento, ok? E a ideia é pegar então nessa frase e ao início o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pontuar de 0 a 10 o quão desconforto essa situação nos está a trazer. Okay? Se estivermos a sentir de 5 para menos, de 0 até 5, quer dizer que é uma coisa relativamente simples. Se calhar esta ferramenta não nos vai trazer aqui grandes melhorias, não vamos perceber aqui grande coisa. Mas se for de 5 até 10, se o desconforto que nós estivermos a sentir for de 5 até 10, então ok, é uma coisa que de facto nos está aqui a trazer desconforto. Okay? Então como é que nós vamos começar a trabalhar isto? Como eu estava a dizer, nós vamos trabalhar isto tocando aqui em alguns pontos do nosso corpo. Que pontos são esses? Enquanto vamos contando aqui a nossa história. Nós começamos aqui por tocar aqui, neste ponto aqui.
é o chamado ponto do karaté, porque é aquele ponto, não é? Quando fazemos karaté, vamos partir aqui os tijolos. Então é aqui este ponto. Geralmente nós vamos bater com a nossa mão dominante, portanto esta mão vai estar ativa a bater, portanto eu vou bater na minha mão esquerda e vou bater aqui, neste ponto aqui, assim. Mais acima, mais abaixo, com 2 dedos, com 3, com 4, tanto faz, ok? O que interessa é estimular este ponto aqui. E neste primeiro ponto, o que nós vamos fazer é fazer uma afirmação sobre o problema que nós estamos a ter. Por exemplo, queremos trabalhar a nossa dor na endometriose e a seguir eu já vou fazer um exemplo de como é que podemos trabalhar se tivermos dor, ok? Isto obedece depois a um guião e nós vamos repetindo para nós próprios. Obedece a um guião, mas esse guião podemos ser nós próprios a construir com a nossa história, ok? E nesta primeira frase, esta afirmação começa sempre com o mesmo que, ou ainda que, qualquer coisa assim, mesmo que tal situação esteja a acontecer comigo, e depois termina com eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito completo e profundamente. Okay? Então esta é a nossa primeira frase e fazemos repetir esta frase, esta primeira frase, mesmo que eu tenha dor, mesmo que eu tenha ficado frustrada com qualquer situação, mesmo que eu me tenha chateado pelo meu patrão me ter chamado a atenção, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito completo e profundamente. Okay? Temos assim e batemos este ponto e dizemos isto 3 vezes. Depois a seguir, eu estou-vos aqui a explicar estes pontos para depois fazermos então uma rodada no final e vocês já saberem que pontos são estes. Esta técnica foi-me passada por uma pessoa com quem eu ainda estou a fazer terapia, foi ela que eu já tinha ouvido falar da EFT e tenho praticado com esta terapeuta. E tenho percebido o mecanismo da coisa e tem feito sentido, por isso é mais uma técnica que vocês podem experimentar e podem experimentar sozinhos. Vocês aprendem hoje aqui e podem experimentar e começar a fazer sozinhos, ok? Depois de passarem este ponto, vamos tocar noutros pontos e vamos começar a tocar aqui no topo da nossa cabeça, é outro ponto. Tocamos aqui na ponta da cabeça. Isto, como sabem, como eu vos tinha dito, são pontos de acupuntura e meridianos, por isso nós estamos a estimular os mesmos pontos que são estimulados pelas agulhas da acupuntura, por exemplo, ou no shiatsu, ok? Então é o topo da cabeça, é o outro ponto. Depois é aqui o ponto na ponta da sobrancelha, ok? Outro ponto será aqui no cantinho do olho, é outro ponto. O outro é aqui embaixo do olho, aqui nesta zona aqui, mais côncava, aqui onde temos aqui este osso, será aqui outro ponto. A seguir aqui, por baixo do nariz. Depois aqui entre o lábio e o queixo, aqui este outro ponto. Ou seja, estamos a descer. Depois será aqui no ponto abaixo aqui dos ossos da clavícula. Okay? Pode ser só de um lado, pode ser dos dois lados, como quiserem. E por fim, o último ponto é aqui por baixo aqui da axila, tipo um palmo abaixo. É aqui este ponto. Tocam aqui embaixo do ponto da axila. Okay? Então são estes os pontos que são estimulados e que são feitos durante esta sessão. E a ideia é nós irmos contando, depois de passarmos a primeira afirmação, o que é que nós vamos fazer. Isto também vocês podem escrever primeiro para não se perderem enquanto fazem, enquanto contam a vossa história. Porque depois o que vocês vão fazer é falar sobre essa situação. É dizer que sentimentos é que vos traz, que sofrimento é que vos traz, como é que ele se manifesta no vosso corpo, onde é que o sentem? Sentem na garganta? Como é que o sentem? Sentem suor? Sentem frio? Sentem o coração apertado? Como é que vocês estão nessa cena, quando vocês se lembram dessa cena? Isto se for um evento, não é? Se estão dentro dessa cena, se vos veem, se veem vocês próprios de longe, se alguém está a dizer alguma coisa, se há alguma frase que vem, se há cheiros, se há. Enfim, o que é que há? Vão dizendo tudo, vão-se recordando de tudo. Nós vamos dizendo isto tudo, mas vocês podem primeiro escrever tudo aquilo que se lembram dessa cena, para depois não se perderem nas rodadas, ok? Então vou-vos dar aqui um exemplo de como é que nós podemos fazer. Por exemplo, eu vou ler aqui um guião que eu tenho aqui à minha frente. Se nós estivéssemos neste momento, se estiveres neste momento com dor,
como é que tu podes fazer? Então vais aqui começar por estimular aqui este ponto e vais dizer, mesmo sentindo essa dor de novo, eu me aceito, eu me perdoo e eu me amo completa e profundamente. Mesmo que eu desejasse que fosse apenas um sonho, a dor voltou. Mas eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo completa e profundamente. Mesmo sentindo-me assustada, cansada e frustrada, porque a dor voltou, eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo completa e profundamente. Okay? Isto seria aqui a nossa primeira frase de afirmação. E agora vamos fazer as rodadas, que se chamam rodadas. Então eu começo aqui por este ponto, não é? E em cada ponto vou dizendo uma frase. Então eu começo por aqui. A dor voltou e eu não gosto nada disso. Eu odeio esta dor. Parecem navalhas que me estão a cortar, e vocês podem ir fazendo comigo. Parecem agulhas. Parece que todos os meus órgãos estão colados. Isso deixa-me com medo, porque eu sei que os médicos não podem ajudar, porque eu sei que os analgésicos não funcionam, e isso me assusta, e isso frustra-me. Esta dor, que é minha, será que algum dia eu saberei conviver com isto? Eu pergunto-me se algum dia esta dor irá embora. Esta dor que eu sinto neste momento. Ok, paramos e respiramos fundo. Tentamos concentrar nesta dor e naquilo que estamos a sentir. E agora vamos pontuar de novo. Só ao início pontuamos. De 0 a 10, quanto é que estávamos a sentir dor ou quanto é que determinada situação nos estava a incomodar. Agora vamos pontuar e ver se houve alguma alteração nesta pontuação. E a ideia é que vamos fazendo rodadas até que esta situação idealmente chegue a 0, ou pelo menos que baixe consideravelmente. Até pode subir eventualmente nas primeiras rodadas, porque estamos aqui a trabalhar e aqui a mexer em alguma coisa. Mas a ideia é continuar a fazer estas rodadas até que a nossa dor, ou a nossa frustração, ou o nosso sentimento de raiva, ou o que for, baixe idealmente até a 0, ok? Então, numa segunda rodada, nós vamos fazendo sempre esta dor, até que geralmente, numa última rodada, depois nós damos aqui um bocadinho de uma rodada mais positiva, ok? Então, uma segunda rodada, imaginando que esta eu estava a sentir 10 de dor, ou estava a sentir 8 de dor, ou estava muito aborrecida com determinada situação, ela tinha baixado até 6, ainda tinha de baixar aqui mais, ok? Então, vou continuar a fazer. Como é que eu continuo a fazer? Volto ao ponto de karaté e volto a fazer a minha afirmação, ok? Então, continuo a dizer, embora eu esteja a sentir esta dor aguda, como uma navalha, eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo completa profundamente. Mesmo que eu esteja com medo que esta dor nunca se vá embora, eu me aceito, eu me perdoo, eu me amo completa e profundamente. E digo mais uma vez, mesmo estando frustrada por esta dor me afetar tanto a minha vida e eu não conseguir controlar, eu me aceito, eu me perdoo e eu me amo completa e profundamente. Okay? E vou outra vez de novo começar as rodadas a tocar nos pontos todos. Então começo pelo topo da cabeça novamente. Então, esta dor que eu sei que faz parte de mim há tanto tempo. Eu pergunto-me se um dia poderei viver sem esta dor. Eu pergunto-me se eu poderia simplesmente decidir deixá-la ir. Eu pergunto-me se isto podia ser assim tão simples. E se fosse assim tão simples? E se eu pudesse simplesmente decidir deixar esta dor ir embora? E se eu pudesse apenas aceitar que ela simplesmente vai embora? E pudesse relaxar
e pudesse não me importar mais. Eu sei que a culpa não é minha. Eu sei que não sou única com esta dor. Eu sei que tenho pessoas à minha volta para me aparar e que eu posso simplesmente deixar esta dor ir embora. E eu deixo esta dor ir embora. Terminávamos esta segunda rodada, inspiramos e expiramos novamente, calmamente. E de novo, iríamos pontuar e ver como é que estava a nossa dor numa escala de 0 a 10. Okay? E, à partida, ela terá diminuído e todo o nosso sofrimento e toda aquela nossa angústia, os sentimentos negativos que temos em relação a alguma coisa, irão diminuindo. Ok? Se, entretanto, enquanto estivermos a fazer estas rodadas, enquanto estivermos aqui a fazer o EFT, se eventualmente existirem outras emoções que vêm à nossa cabeça, se existirem outras lembranças, outras situações, nós apontamos depois no final e depois numa outra altura voltamos a trabalhar essa emoção, porque se essa lembrança vem naquela altura é porque é uma lembrança importante, de que vale a pena então explorarmos também o que é que se passa com ela. Okay? Então nós acabamos por ter um caderno, vai ser o nosso caderno de estudo e vai ser o nosso caderno de acompanhamento, onde nós vamos apontando sempre que tivermos aqui alguma situação, algum evento, alguma emoção mais negativa, onde vamos apontar sentimentos que em looping ficam aqui na nossa mente. E esta técnica está provada, é muito utilizada, por exemplo, com veteranos da guerra, em situações de stress pós-traumático. E é uma ferramenta que ajuda muito e tem muitos estudos já feitos sobre o EFT, ok? Podem procurar sobre esta técnica. É uma técnica de relaxamento, ok? De relaxamento e também que ajuda aqui a fazer um bocadinho esta transformação. Como eu vos estava a dizer, a ideia desta técnica é fazer a quebra da ligação entre o evento traumático e os sentimentos negativos que ela nos traz. Não quer dizer que a gente vá esquecer os negativos, vá esquecer os eventos. O que acontece é que já quando essas situações ocorrerem de novo, ela já não vai provocar em nós uma resposta no nosso corpo química negativa e inflamatória, ok? Vamos conseguir proteger-nos, vamos ter aqui como se fosse uma capa de proteção, ok? É esta a ideia que está por trás do funcionamento do EFT, ok? Então, esta é a primeira técnica de hoje. As próximas técnicas têm a ver um bocadinho com meditação e visualização, ok? Há pessoas que têm alguma dificuldade em fazer estas visualizações que não são tão visuais, não têm esta imaginação tão ativa, mas isto lá está, é uma coisa que se pratica também, ok? Podem começar com coisas mais pequeninas até conseguirem chegar conseguirem praticar e treinar a nossa mente para conseguir fazer estas visualizações. E a primeira coisa uma das coisas que podemos fazer, um exercício que podemos fazer de meditação e visualização ao mesmo tempo, é visualizar-nos com saúde, visualizar-nos saudáveis, ok? E enquanto nos visualizamos saudáveis, tentar aqui imaginar o que é que fazemos com esta saúde. Se nós não tivéssemos endometriose, se nós fôssemos plenamente saudáveis, sem nada a apontar, uma coisinha que fosse, éramos perfeitas, não é? O que é que nós íamos fazer de diferente? O que é que nós fazemos com a nossa saúde? Nós temos o nosso corpo, imaginamos o nosso corpo, fechamos os olhos, a fazer com os olhos fechados, num estado assim meio meditativo, ok? Respirando fundo primeiro, inspirando, ficando calmas e relaxadas. Então nós temos aqui imaginar o nosso corpo a funcionar perfeitamente, imaginar aqui as nossas células do nosso corpo perfeitamente vitalizadas, tudo a funcionar perfeitamente. Imaginamos a desfrutar da nossa saúde, não é? Que ações é que nós temos? Que ações é que tens? O que é que tu fazes diferente? Que ações é que tens contigo, não é? O que é que fazes diferente contigo? Será que vais fazer exercício? Será que vais poder ir a eventos que antes calhar não podias ir? Será que consegues acordar cheio de energia de manhã, não é?
que é que fazes contigo? O que é que fazes com as pessoas à tua volta de diferente? Quais é que são as tuas conquistas? Quais é que são as tuas realizações? Um, e, e imagina, né? Imagina que estás cheio de vitalidade, né? E imagina isto bem, bem dentro do teu corpo, bem intrínseco, né? Bem lá dentro. E que comemora, agradece e comemora esta saúde incrível que tu tens e sente. Porque quanto mais sentir, quanto mais isto for quase parte de ti, não é? Mais saúde vais conseguir criar. Então esta é aqui co-criação através da nossa visualização. E vais fazer isto sempre pensando no presente, sempre pensando, esta é o que se chama uma tela positiva, um ecrã positivo, e nós vais sempre pensar nisto sempre no presente. Tipo, eu tenho esta saúde, eu sou saudável, eu estou a fazer isto, eu estou a fazer aquilo, eu faço tal. Sempre no presente, tá bem? Não no futuro, porque no futuro quer dizer que ainda não estás lá. Não? E tu já te queres sentir assim, tu já queres ser saudável. Pensamos sempre as coisas sempre no presente, ok? Então, esta é uma segunda técnica que podes fazer. Podes fazer isto todos os dias, podes fazer isto. Isto demora 5 minutos, 10 minutos, nem tanto, ao tempo que tu quiseres, não é? Podes estar neste estado e pensar em ti o tempo que tu quiseres. Porque, mais uma vez, tudo tem a ver com reprogramarmos a nossa mente e as nossas células num pensamento mais positivo, ok? Outra coisa que podemos fazer é meditação, não é? Meditação pura, porque isso ajuda-nos e também já está mais provado que a meditação ajuda em uma data de coisas, não é? Tem milhões de benefícios para a nossa saúde, desde a nível físico, de melhorar a nossa postura, melhorar a nossa respiração, fazer reduzir as dores físicas, até a nível intestinal, quer dizer, já existem muitos e muitos e muitos estudos de meditação. Não é muito fácil, não é? Existem muitos tipos de meditação. Okay? Existem meditações ativas, existem meditações passivas, existem linhas de meditação que utilizam mantras, e os mantras, o mais conhecido é o Om, não é? Fazer aquele Om, porque são palavras e são sons que também entram, são frequências que entram no nosso cérebro que nos permitem aqueles estados de relaxamento, mas também podes utilizar o teu mantra, podes fazer o teu mantra para ti. O mantra basta ser uma frase curta que repetes de tal forma que ela se torna automática e que já nem estás sequer a pensar no significado dela. Isto é o que é um mantra, não é? Quando a gente começa a repetir tal coisa que já entra automático, nós já nem estamos a pensar naquilo que estamos a fazer. Por isso, é para ela entrar, para esta frase entrar de forma inconsciente, já no, ou seja, para entrar no nosso inconsciente, ok? E pode ser uma coisa como eu tenho uma saúde inabalável, eu sou saudável e eu abro-me à cura. Qualquer coisa deste género, qualquer coisa positiva que tenha a ver com a vossa cura, não é? E com a vossa saúde, sempre numa coisa positiva, não é? Não falem em doença, é sempre falar na saúde, na cura, no saudável, na vitalidade, ok? Se vocês fizerem isso, podem, enquanto, por exemplo, estavam a fazer outra meditação, enquanto fazem uma nova meditação, podem criar o vosso mantra e podem sentir as palavras que estão a dizer. Outra técnica é o mindfulness, que eu também já tinha falado aqui. Já falei, quando é que eu falei? Falei ontem, não foi quando falei da comida, que podíamos fazer mindfulness. Mindfulness tem a ver com prestar atenção ao momento presente, sem julgamento, sem nada, portanto, ir prestando atenção às pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia, porque ao ficarmos no momento presente, obrigamos-nos a pensar no que está a acontecer agora e não ficamos presas nem no passado nem no futuro, que é quando as nossas preocupações existem, é quando nós estamos a pensar no passado e a pensar no futuro, não é? Pensar o que é que aconteceu que não devia ter acontecido ou o que é que está para acontecer que eu não tenho controle sobre ele, não é? Quando é onde estão as nossas preocupações. Se nós pensarmos no presente, as nossas preocupações à partida, elas diminuem bastante, ok? E uma técnica para quem não está muito habituado a fazer meditação, para não perder o foco, não é? A meditação não é
propriamente deixar de ter pensamentos, porque isso não é fácil, não é? É mais do que isso, é percebermos quando é que eles estão a surgir na nossa mente e quando nos apercebemos desse pensamento, olhar para ele e, ok, não quero pensar. É conseguir, tipo, chega para lá, não é? E conseguimos outra vez ficar mais fácil é conseguir prestar atenção à nossa respiração para nos conseguirmos focar no momento e não pensarmos em mais nada. E quando dermos por ela, quando já não estamos a conseguir prestar atenção à nossa respiração e quando lá vem novamente um pensamento, ok, meter outra vez de lado e voltar a prestar atenção à nossa respiração. E vamos fazendo isto. Isto é também uma prática, é um treino que se faz e vai se tornando um hábito. E podem fazer 5 minutos de manhã, 10 minutos de manhã, não é preciso ser uma coisa que demora muito tempo, mas à medida que vão treinando, vão podendo alargar o tempo e vão conseguindo ficar concentrados mais tempo. A meditação vai permitir conseguirem relaxar e que o vosso cérebro entre num estado mais tranquilo, não é? Mais harmonioso. Ok, então e por último hoje, portanto, a meditação, mindfulness e EFT foram duas técnicas que eu achei que faço e acho que têm algum impacto e que podem ter algum interesse. Eu no EFT, eu pessoalmente, a nível do EFT, o que é que ele me permite? O que é que eu percebi que ele me dava de mais-valia? Foi fazer uma análise e uma percepção de toda a situação que me causava sofrimento. Porque à medida que eu vou contando a minha história, eu vou analisando a situação, eu vou percebendo os outros pontos de vista das outras pessoas que estavam naquela cena, leva-me a perceber, se calhar, porque é que elas atuaram de determinada maneira, leva-me a perceber porque é que eu atuei de determinada maneira. Então eu por ali, só por ali, já estou a fazer uma análise da situação, já estou a perceber, já estou a dar outra perspectiva. E só isso faz com que eu mude a maneira de encarar aquela situação. E isto para mim foi uma grande mais-valia, ok? Além depois de toda a parte física, não é? E a tal programação neurolinguística, a tal programação entre físico e mente que existe. Mas esta parte de análise foi uma coisa que eu vi que para mim me fazia sentido e que consegui perceber assim muitas coisas, ok? E hoje, então agora para terminar, quero-vos falar de outra terapia que eu tenho usado e que uso, aliás, outras duas terapias, têm a ver com as terapias das plantas, que é a fitoenergia e a fitoterapia. São duas coisas diferentes, ok? A que nós conhecemos, de uma maneira geral, mais facilmente é a fitoterapia. Que é quando nós fazemos, por exemplo, chás ou quando tomamos alguma planta de alguma maneira. Portanto, estamos a usar o princípio químico da planta, ok? E já está comprovada, é fácil comprovar isto cientificamente, e já está muito comprovado, e inclusive a Organização Mundial de Saúde também, também está de acordo e também apoia esta terapêutica. Só que é uma terapêutica que, como é natural, é mais demorada do que a terapia convencional e os medicamentos, não é? Mas ainda assim fazem efeito, só que demora um bocadinho mais tempo. A grande vantagem é que a maior parte destas terapias, a fitoterapia e a fitoenergia, não têm contraindicações. No entanto, há algumas precauções que é preciso ter, principalmente na fitoterapia, na fitoenergia. Isso não se coloca mesmo de todo, mas na fitoterapia, como qualquer coisa, tem as suas dosagens e tem de ser tomado mediante receita de quem o faz, não é? Ou seja, mediante um terapeuta é que ele pode dar as prescrições de como utilizar determinadas plantas. Tanto na fitoterapia como na fitoenergia, as duas coisas, ok? Mas na fitoterapia, então é aquilo que nós estamos mais habituados, é fazer os chás, fazer infusões,
De alguma maneira até já existem, por exemplo, comprimidos à venda com também os princípios ativos das plantas, cápsulas, xaropes, elixires, pomadas, tinturas, óleos essenciais que têm a ver com a aromaterapia, não é? Portanto, existem aqui muitas maneiras de utilizarmos a fitoterapia, ok? Para nós, na endometriose, as plantas mais conhecidas, que se utilizam mais, há muitas plantas, mas as que se utilizam mais são a unha de gato e o chi amarelo, que têm propriedades anti-inflamatórias e que reduzem o stress oxidativo, portanto são antioxidantes, e têm uma função ainda de melhorar o sistema imunológico. Okay? Outra planta é a curcuma, que é altamente anti-inflamatória também. A curcuma é essa que é melhor ativada se tomada juntamente com a pimenta do reino, que é a pimenta preta. Portanto, as duas juntas é que funcionam bem, curcuma e pimenta. Okay? Outras plantas é, por exemplo, capim-limão ou capim-cidreira. As uvas, ou neste caso o composto da uva preta, que é o resveratrol, se é que é. Também a casca do pinho marítimo, que é o Pinus pinaster, o seu nome em latim. Portanto, estas são as plantas mais conhecidas e mais recomendadas, de maneira geral, para quem tem endometriose, ok? Agora tenham cuidado, porque existem doses certas a serem tomadas, maneiras corretas de serem tomadas, e se estiverem a amamentar, se estiverem grávidas, etc., se tiverem aqui alguma condição, portanto, pode ser contraindicado, por isso vejam sempre se é indicado para o vosso caso, está bem? E depois existem outras, muito mais plantas diferentes na medicina chinesa, existem outras tantas na medicina ayurvédica, depois depende muito das linhas um, que nós seguimos, ok? Cada linha depois utiliza se calhar mais umas plantas do que outras. Medicina chinesa usa só plantas chinesas, portanto é muito específico da área deles. Todas elas válidas, todas elas com os seus estudos já feitos e já com coisas comprovadas, portanto depois depende o que é que preferimos e vamos vendo e vamos testando como é que nos vamos sentindo. Apesar de que é tal coisa que eu vos tinha dito, isto é como sendo um processo natural, demora aqui alguns meses até conseguirmos sentir aqui algum efeito. Portanto, não é uma única toma, muitas vezes é tomar 2 a 3 vezes ao dia durante cerca de 3 meses, por exemplo. Okay? E não nos podemos esquecer de tomar, porque como é tão natural, o princípio ativo não fica tão presente no nosso corpo como quando é um medicamento, não é? E então, qual é a diferença aqui na fitoenergia? Que é outra maneira de utilizarmos as plantas. O que é isto da fitoenergia? Fitoenergia é quando utilizamos não o princípio químico da planta, mas utilizamos o princípio energético da planta. O que é isto? O princípio aqui que está por trás é que, tal como os seres humanos, não é? As plantas nascem, crescem e morrem. Não é? Então, são seres vivos e que, por isso, são formados por energia, tal como nós somos. Okay? E então, a ideia que está aqui por base é que as plantas são capazes de captar as nossas energias e ajudam-nos a conseguir equilibrar quando as nossas energias estão em desequilíbrio. Não é? E se nós temos uma doença física ou psicológica ou emocional, o que seja, é porque existe um desequilíbrio, algures de energia. Não é? E o que é que aqui a grande diferença com a fitoterapia também? Tem a ver com, neste sistema, a cura. Nesse sistema, a cura está no indivíduo. A cura está a curar-nos enquanto pessoas numa forma total e não no problema de saúde em si, que é o que acontece na fitoterapia, ok? Estamos a cuidar só daquele planta. Isto porquê? Porque baseia-se nos nossos chakras, baseia-se nos nossos pontos energéticos.
E quando quando um terapeuta de fitoenergia nos passa um composto que é uma junção de várias plantas para nós tomarmos, ele vai ter em conta uma série de coisas. Por isso, duas pessoas, às vezes, que têm o mesmo problema, duas pessoas que têm endometriose, podem não ter exatamente o mesmo composto, okay? Porque vai ter a ver com o nosso reequilíbrio energético e vai ver onde é que nós estamos piores ou melhores, o que é que precisamos mais, okay? Então as coisas não vão ser necessariamente iguais para todas as pessoas, okay? Na fitoenergética não há tantas contraindicações, ou nem sequer, nem deve haver mesmo de todo contraindicações, porque a quantidade utilizada é muito pouca e as infusões não são a quente, por exemplo, nos chás, isto nomeadamente nos chás, não são a quente, são a frio, portanto não estamos a tirar o princípio ativo, estamos só a tirar o seu princípio energético. Além dos chás, pode ser utilizado, por exemplo, em banhos, ou em essências, ou em sprays, okay? Depois vai-se utilizar estas plantas de uma outra maneira. Mais coisas que eu vos posso aqui dizer. Posso-vos falar de algumas plantas que são utilizadas e quais são os seus princípios. Os seus princípios podem ser semelhantes, ou seja, uma planta pode ter a mesma função que é utilizada para a fitoterapia, como por exemplo a camomila, não é? Utilizamos muito um chá de camomila quando queremos ficar mais calmos, e na fitoenergética a camomila também é utilizada para eliminar o stress. Mas pode não ser assim com todas as plantas. Portanto, o princípio ativo nem sempre é o mesmo que o princípio energético. Vou-vos dar aqui o exemplo de algumas plantas que são usadas. E para quê? Por exemplo, a alcachofra. E isto podemos usar na planta, isto tanto na fitoenergética como na fitoterapia, podemos usar toda a parte da planta, desde o caule, as folhas, a fruta, o que quisermos, está bem? Toda a parte da planta é válida. Então, por exemplo, a alcachofra é utilizada pelos seus princípios relaxantes. Okay? O alecrim, que ajuda a eliminar sentimentos e lembranças reprimidas. A alfazema, aqui é semelhante, que promove serenidade e equilíbrio. O anis estrelado, que é bom para acalmar estados mais intolerantes. A arruda, que ajuda na libertação de sentimentos reprimidos também. A artemisia, muito indicada para pessoas, para mulheres com problemas nos úteros, como é o nosso caso, útero, ovários, okay? E para reduzir sintomas de tensão pré-menstrual. Isto é em fitoenergia, não é para tomar em chá, porque a artemisia tomada em chá pode ter aqui alguns efeitos adversos, tá? Mais calêndula, que dá-nos um efeito mais de satisfação e gratidão. O gengibre, que elimina o mau humor. A hortelã, que proporciona calma e tranquilidade. O chá verde, por exemplo, para problemas de expressão. Okay? Então pronto, estes foram aqui um bocadinho os princípios da fitoenergia, da fitoenergética, aqui as diferenças entre eles. E para vos dizer que é mais uma terapia alternativa, digam-me se já conheciam estas terapias ou não, digam o que é que acham, experimentem a EFT. Eu devo-vos aqui um guião para que quando sentirem dores, por exemplo, podem experimentar e vejam se fez efeito e digam-me também se funcionou com vocês, o que é que acham. Se quiserem saber sobre também outras terapias, vão-me dizendo. Se gostavam que eu falasse de mais outros assuntos, vão-me dizendo. E pronto, já sabem, no final desta semana eu irei oferecer a quem quiser uma consulta de tarot para fazermos aqui uma investigação um bocadinho aos vossos sentimentos, fazer um bocadinho de investigação ao vosso inconsciente, como é que está aqui a relação dos vossos sentimentos e pensamentos negativos, de onde é que eles vêm, como é que os podem melhorar. Okay? Eu já falei do tarot no direto de ontem. E também
uma aula de dança e amanhã vai ser o dia onde vamos falar sobre o sagrado feminino e vamos falar, e vou-vos também exemplificar aqui como é que uma aula de dança nos pode ajudar a conectar com o nosso feminino e como é que isso nos pode ajudar no nosso a endometriose. Por isso também vos quero oferecer aqui uma prática de dança a terem comigo. Portanto, quem quiser basta dizer que quer, se vos fizer sentido, está bem? Que eu depois entrei em contato convosco e nós combinamos, ok? Por isso, amanhã teremos então uma prática de dança e vamos falar um bocadinho sobre o sagrado feminino, sim? E espero que estejam a gostar e que isto mais uma vez vos esteja a ser útil, tá bom? Então vá, olha, até amanhã e espero que tenham o resto de uma boa quarta-feira. Beijinhos e até amanhã.